Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês essa peça. Como eu já falei para vocês, nós estamos na vibe de organização da nossa casa, tá vendo? E eu achei essa peça super funcional aqui para minha casa, tá? Então, vim compartilhar com vocês. Aqui, ó, eu guardo lenço umedecido. Aqui eu guardo reposição de papel higiênico, tá vendo? E aqui vai ficar a touca de banho, tá vendo? Tudo super guardadinho, tá? Se você quiser aprender essa peça super legal, vem comigo. Eu vou te dar todos os truques pra gente fazer uma peça top das galáxias. Muito obrigada por estar comigo. Vamos lá! Como vocês viram, o organizador, ele tem um formato assim. Esse é o fundinho dele, tá? Nós vamos estruturá-lo, tá? E eu vou passando as medidas aos poucos para vocês não se confundirem. Esse organizador, eu fiz para atender a necessidade aqui da minha casa. Porque, como vocês sabem, a gente tá na organização de casa. Como que eu cheguei nesse formato? Vou mostrar para vocês agora. Eu peguei uma tampa, tá vendo? Essa tampa, ela tem 25 centímetros, tá vendo? Ela tem 25 centímetros. E de altura, ela tem aproximadamente 17 centímetros. Tirei o molde no papel, fui lá, risquei, tirei o molde, dobrei. Por quê? Porque o nosso organizador vai pegar na parede. Então, eu preciso só da meia lua. Então, daqui, eu cheguei nesse ponto. E desse ponto, eu cheguei nesse ponto. Como que eu cheguei nesse ponto? Eu fui e risquei num papelzinho durinho, tá vendo? No papel cartão. Risquei. E aumentei um pouquinho. Aqui eu aumentei aproximadamente 1 centímetro. Por que que eu precisava desse organizador nesse tamanho? Porque, como vocês viram, ele vai ficar no meu banheiro. Então, ele precisava caber um lenço umedecido no bolso de baixo. Tá vendo? Ele precisava caber 2 papéis higiênicos no bolso do meio. E no de cima, eu ainda não sei exatamente o que eu vou pôr. Mas, inicialmente, eu vou colocar a touca de banho. Então, o nosso organizador, como vocês viram, ele tem 3 repartições. Eu já fiz uma, tá? Pra vocês já verem ela montadinha. E nós vamos montar essa aqui do zero, tá? Então, esse molde, ele tem 28 centímetros. Então, eu fiz uma reta de 28 centímetros e fiz como se fosse um formato de uma melancia. Tá vendo? Aí, eu cortei, eu risquei. De altura, ele ficou aproximadamente 10 centímetros. Ó, aproximadamente não, tá em cima, ó, 10 centímetros. Então, dá pra fazer um retângulo de 28 por 10 e arredondar as pontas. Só arredondar as pontas já vai ser o suficiente. Então, eu cortei o tecido de fora, que é o tecido principal, na manta e no tecido de forro. Tá vendo? Já colei a manta no tecido de forro, porque na verdade esse aqui é o nylon dublado, tá? Então, ficou tecido principal e o forro. E aquele tecido que a gente vai envolver é esse daqui. Como que eu cheguei nesse tamanho? Da altura.
tanto do lenço umedecido quanto do papel higiênico, ele mais ou menos a mesma altura. Então, para ele não ficar aparecendo, ele tinha que ter pelo menos 15 centímetros. Então, eu estipulei que 15 centímetros era a nossa meta. Então, ele tem 15 centímetros de altura. E qual é o comprimento dele? Como que eu cheguei no comprimento? Eu peguei a fita métrica, tá? E fui no molde, descobri quantos centímetros vai dar. Quantos centímetros vai dar? Deu 40 centímetros. Eu coloquei uma margem de 1 centímetro a mais para cada lado, para sobrar mesmo, para ter essa folguinha, essa margem de costura, tá? Vocês vão vendo com o passar do processo aqui na máquina, que vai sobrar esse 1 centímetro mesmo, e a gente vai cortar ele depois. Então, eu cortei tecido principal nesse formato, eu cortei o nylon dublado, o tecido principal da lateral e o nylon dublado da lateral, tá ok? E esse é o forro que a gente vai usar para pregar ele, assim, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte. Eu estruturei com TNT 150, só para ele ficar mais durinho. Quando ele estiver montado, os 3 saquinhos, a gente vai colocar a parte de fundo. Nós vamos fazer juntas, tá? Então, esse pedaço aqui, como que eu cheguei nesse tamanho? Ó, ele é os 28 centímetros. Ele tem os 28 centímetros do comprimento, tá? E a altura, ele tem os 15 centímetros de altura, aqui, ó, pronto, ó. Os 15 centímetros de altura e mais 5 de sobra. O que é esse 5 de sobra? Nós vamos grudar um no outro, vocês vão acompanhar e você vai ver que no final, esse espaço aqui, ele vai ficar com 4 centímetros, tá ok? Então, agora a gente vai montar a peça. Essa aqui já tá montada. Então, agora a gente vai montar a peça do zero. Como que a gente faz? Essa parte aqui vai ficar de lado e nós vamos juntar os tecidos principais. Vamos marcar o meio, dobra e marca o meio. Eu gosto de marcar sempre do lado direito e do avesso também. Bem. Gente, tem gente que prefere fazer o pique, tá vendo, ó? Fazer aquele pique pequenininho, tá vendo? Também é uma marcação, ó, tá vendo? Aqui, ó, no branco é mais fácil. Esse é um pique. E aqui também a gente vai marcar o meio. E o forro também a gente vai marcar o meio. Só que o forro eu vou riscar, porque o nylon desfaz muito rápido. Então, eu venho aqui e marco, ó. Tá vendo? Isso, com essa canetinha que ela que apaga com ferro. E aqui a mesma coisa. Porque vocês lembram que a gente vai deixar sobrando um pedacinho de 1 centímetro para cada lado? Então, mantém o meio. Tá vendo? Agora, a gente vai clipar direito com direito, tá vendo? Meio com meio. Ó. E vamos costurando, tá vendo? A gente vai fazer toda a voltinha aqui e toda a voltinha aqui, começando do meio, tá? Tanto no forro como no tecido principal. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Tá, ó, direito com direito. Marcou. Clipou, tá vendo? E vamos costurando, ok? Aí, a gente já volta pra dar continuidade.
Nós estamos costurando, tá vendo, ó, com uma margem de um pé de máquina. Nós vamos parar um pouquinho antes, tá vendo, ó? Acho que dá menos de 1 centímetro. Ó, a gente vai parar antes e dar um retrocesso. Essa é a sobra que a gente deixou de 1 centímetro. E aqui, ó, a gente deixou sem costurar, tá? E nós vamos deixar sem costurar tanto no forro como no principal. Aí, vocês vão ver quando a gente for encaixar no fundo, por que que vai ficar assim. Porque assim é mais fácil de não nos atrapalhar, combinado? Bom, eu gravei. Eu costurei, tá vendo? Direito com direito, aí a gente vira, tá vendo? Esse lado já tá acabadinho, tá? E aqui também, a gente vai virar. Só que a gente não vai deixar ele assim, ó. Tá vendo? Ele tá assim, a gente vai deixar ele assim e vai encaixar aqui essa peça. Avesso com avesso. Tá vendo? Avesso com avesso. Aí, a gente vai juntar aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a sobra de 1 centímetro, mas eu não costurei esse pedacinho. E nem esse pedacinho. Eu vou juntar aqui. Tá vendo? E vou clipar. Vou colocar clipes em tudo. A gente ajeita todinho o espaço e continua pondo clips. Tá vendo? Aí, a gente puxa e vai colocar clips aqui nessa borda também. Tá vendo? E vamos passar uma costurinha toda a volta, só pra firmar ele aqui. A gente ainda não vai fazer o acabamento. Vou mostrar pra vocês como será o nosso acabamento, pra ficar igualzinho a esse daqui, ó. Porque eu já tenho esse pronto, e agora a gente vai fazer mais 2, tá? Então, a gente vai passar a costura todinha bem na beiradinha, só pra segurar, tá? A gente vai, ó, colocar clipes e passar uma costura bem na beiradinha. Combinado? Bom, eu juntei as duas, tá vendo? As duas partes. Eu coloquei até com uma linha clara pra vocês verem que foi bem na bordinha, tá vendo? Bem na bordinha. E agora, aqui, ó, eu fiz uma marcação de 2 centímetros da borda. Tá vendo a linha vermelha, ó? Que é onde eu vou colocar essa passa-fita. Então, eu vou vir aqui, ó, aonde eu marquei, vou colocar em cima. Isso é só decorativo, tá, gente? Vocês podem colocar, como não, podem colocar o que vocês acharem melhor. Como eu tinha essa fitinha aqui, eu acho ela uma gracinha, tô passando ela aqui pra deixar um ar mais romântico, tá? Então, vou passar com uma linha clarinha em cima e embaixo com uma linha escura, porque vai ficar aqui, tá bom? E volto pra mostrar o acabamento pra vocês com viés aqui em cima. Normalmente, olha lá como ficou, uma gracinha, tá vendo? Normalmente, quando a gente passa viés, a gente começa do avesso e rebate pro lado direito. Só que como eu quero esse efeito bem estreitinho aqui, ó, então eu vou começar pelo lado direito. Como que eu vou fazer? Não preciso fazer acabamento na ponta. Vou colocar ele bem na pontinha e vou costurar bem aqui em cima, tá vendo, ó? Bem no limite. Bem aqui, ó, no limite. Vocês vão ver aqui na máquina comigo, ó. Parou de gravar? A linha tá bem clarinha, tá? Tô com uma linha nude. Vou costurar um pedacinho pra vocês verem. Ó, tá bem na pontinha, tá vendo? Pra quando eu rebater, ficar bem delicadinho, bem estreitinho.
tá? Vou acabar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai rebater. Ó, eu já dobrei ele, tá vendo? A dobra, quando eu for costurar, já vai pegar automaticamente. Então, a gente vai rebater ele com uma costurinha bem na beiradinha. Quer ver, ó? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? A costura tá aqui. Vocês vão ver do outro lado, ó. Ela tá pegando do lado certo. Combinado? Por quê? Porque desse lado aqui ficou bem estreitinho. Aí, eu acho que pra esse acabamento, fica bem mais delicado. Aí, a gente acaba aqui. Esse também pode ser rebatida, pode ser pesponto. A gente vai encontrar vários nominhos pra ele. Assim ficou a frente. Eu marquei o meio aqui com um alfinete. Marquei o meio aqui com giz, com alfinete, tá vendo? Agora, nós vamos pregar nessa peça que a gente cortou. Eu também marquei o meio aqui e o meio aqui. O que a gente vai fazer? Meio com meio. Aí, a gente vai ficar assim, ó. E vai clipar tudo, tá vendo? A gente tá fazendo bem na beiradinha. Tá vendo? Ó. Então, nós vamos costurar até aqui, tá vendo? Ó, aqui a gente tem aquela sobrinha, lembra? E aqui a gente tem a marcação de 1 centímetro a mais. Aí, a gente faz assim, ó. Vem. Tá vendo? E vai fechar por aqui, ó. Tá vendo? Vai dar certinho. A gente vai passar um pouco pra dentro da linha vermelha. Ou a gente vem aqui, ó, e continua, tá vendo? A gente vai passar a costura aqui, ó. Gente, eu troquei a linha, tá? Eu usei a linha clara pra cá, e agora eu voltei a linha marrom pra nós costurarmos, tá? Então, nós vamos costurar aqui, ó, tá vendo? Aqui, essa é a sobra de 1 centímetro que a gente cortou a mais, tá ok? E a gente vai costurar aqui justinho. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês esse cantinho. Bom, aqui a gente costurou do meio pra cá. E essa parte eu virei e costurei daqui pra cá. Tá vendo? É a linha marrom. Aí, eu aproveitei e já fechei aqui, ó. Tá vendo? Fechadinho o cantinho. E agora, vou fechar esse lado aqui. Tá vendo? Põe a mãozinha por dentro. Ajusta. Tira aquele 1 centímetro que a gente já tem que desconsiderar. Tá vendo? E só vem e passa a costura aqui, ó. Se você tiver dificuldade de passar desse lado, passa desse lado aqui, ó. Vem aqui e passa aqui, ó. Tá bom? Mas eu prefiro passar aqui que eu já tô vendo o que que tá acontecendo. Eu venho por dentro, ó. Se você tiver aqui, ó, tá vendo? Deixando no jeitinho. Guarda a pontinha, arruma ela e passa. Na marcação que a gente combinou. Dá um arrematinho no começo. E um arremate no final, tá vendo? Corta os excessos. Agora, tá vendo? Ficou aqui. Ficou pronta a nossa peça. Tá vendo? A gente vai cortar essa parte. Ó. E a gente já tá com esse processo assim, ó. Tá vendo? O de baixo e o de cima. Eu coloquei direito com direito
e passei uma costurinha, igual eu vou fazer aqui. Eu vou vir e colocar. Abaixa, ó, tá vendo? Abaixa aqui, deixa retinho, senão atrapalha. Posso tirar esse alfinete aqui, que eu já usei esse meio. Tá vendo? Vou colocar, ele tem que vir aqui, não tem? Então, eu ponho assim, viro. E passo uma costura aqui, coloco nos meios, tá vendo? Meio com meio. E passo uma costurinha aqui em cima dessa linha. Tá vendo? Aí, vai ficar o bolso de cima. Vamos fazer? Vamos só conferir os meios com meios, ó. Direito com direito, tá vendo? E vou começar do meio pra ponta. Ó, vou dar uma margem de costura. Pode ser uma costurinha do lado dessa, pra gente ter duas costuras que a gente dá um reforço. Tá vendo? Aí, eu vou pra cá, vou tirando os clipes, porque eu tô segurando. Tá vendo? A gente costurou metade. Agora, a gente vira e continua. Bom, eu já cortei o meu forro exatamente do tamanho da minha peça, tá? A largura manteve a mesma, que era 28, porque o nosso tecido de fundo foi cortado 28. E a altura, a gente tem que virar mesmo e conferir o de quanto ficou. Por quê? Às vezes dá uma diferencinha de altura, às vezes um fica mais espaçoso que o outro. Por quê? Por exemplo, esse daqui, como eu vou manusear mais, que é o primeiro, aonde vai ficar o lenço umedecido, então eu sei que ele vai ser mais utilizado, então eu deixei um espacinho um pouco maior. Já esses dois vão ser pouco utilizados, eu deixei um espacinho menor. Por quê? Porque a altura que eu tenho lá no banheiro da minha casa, ela é pequena, combinado? Então, a gente vai passar uma costurinha em volta de tudo pra segurar, pra depois a gente vir com o acabamento de viés. Aquele mesmo viés que a gente usou pra fazer esse detalhe aqui, a gente vai fazer o acabamento do contorno. E aqui, nós temos algumas possibilidades para fazer o fechamento. Nós podemos colocar duas alças, tá? Passar uma madeirinha para colocar lá, que vai ficar super bonito. Porém, eu preciso ver como eu vou fazer aqui, eu já volto para mostrar para vocês, porque eu ainda não sei. Bom, eu já colei o fundo aqui, tá? Costurei. E passei uma costurinha entre os bolsos, tá vendo? Pra reforçar. Essa costurinha aqui eu fiz de marcação, tá? Tá vendo, ó? E ele tá com fundo. Não passei o viés ainda. Agora, a gente vai fazer as alças pra colocar aqui. Achei uma madeirinha super rústica e simpática pra gente colocar aqui em cima. Então, a gente vai fazer as alças pra colocar aqui, tá? Então, as alças eu vou fazer na mesma estampa do marrom, tá? E vou passar, tá vendo? Marquei aqui o meio, porque eu já tô costurando as duas alças, tá? E vou dar o costurar aqui, fazendo acabamento. Nós vamos fazer acabamento nas duas pontas. Então, nós estamos direito com direito. Vamos costurar as pontas com retrocesso. Tá vendo? Retrocesso. Deixo o espaço de um pezinho de máquina e viro. Como eu marquei o meio, eu vou ter que parar um pouquinho antes do meio, porque é por esse buraquinho aqui que eu vou desvirar, tá? Então, aí, a gente vai subir, faz um retrocesso aqui na curva, o meio tá aqui, então, eu vou parar uns 2 dedos antes.
Ó. Fui e fiz o retrocesso. Tá vendo, ó? Aí, eu só levanto o pé da máquina e continuo, tá vendo, ó? Aqui ficou aberto. E vou continuar do outro lado. Com o pezinho de máquina, com retrocesso de novo. Confere se tá tudo junto, tá vendo? Costuro. Qual foi o tamanho que eu usei nessa faixa aqui? Essa faixa, ela é 8 centímetros de largura por 28. Aí, depende do espaço que você vai ter na casa de vocês de altura. Porque, às vezes, você quer um pouquinho mais alto, quer um pouco mais baixo, aí depende de vocês, tá? Então, aí, a gente vem, ó, tá vendo que aqui não costurou? Agora, eu dobro, tá marcado no meio, não tá? Eu vou só cortar. Posso cortar a linha, aquela que a gente esticou, tá vendo? Ficou um pedacinho aberto, mas não tem problema. E vou desvirar. Tá vendo? Com a mão mesmo você consegue desvirar. Com a ajuda da tesoura, você põe lá dentro, ó, e tira os cantinhos. Tá vendo? Esse lado aqui não vai precisar de acabamento, mas a gente vai colocar pra dentro, tá vendo? A gente vai virar pra dentro pra ficar do mesminho tamanho da peça. Tá vendo? Põe um clips aqui. Ó, uma agulha de crochê com a pontinha redonda também faz a função, ó, tá vendo? Bem devagarzinho, pra não rasgar. Aí, a gente vai passar uma costurinha de pesponto em volta, tá? E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou desvirar a outra peça, pra se ficou confuso, vocês vão entender melhor. Costuramos os dois lados, cortei no meio. Essa peça tem 8 por 28. Dobramos no meio, frente com frente. Costuramos aqui, aqui, deixei um pedacinho aberto pra gente fazer, pra gente desvirar. Tá? Então, a gente vai desvirar. Eu uso uma agulha de crochê. Tá? Pra ficar mais, vai ficar mais fácil de tirar. Tá vendo? Virei. Cortei a manta que eu usei do mesmo tamanho, tá vendo? E eu vou passar lá dentro pra não ficar muito fininho, tá? Pra vocês entenderem mais fácil. Tá vendo? Essa vai ser a alça. O que que é essa alça? Vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Nós vamos colocar ela aqui pra segurar o pauzinho. É segurar o pauzinho pra gente colocar no ganchinho lá no nosso banheiro. Ou onde a gente achar melhor, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Uma costurinha de pesponto, tá? Só uma decorativa assim, com um pezinho de máquina. E vou colocar ele aqui na peça, tá? A gente vai costurar esse lado. E vamos passar viés por aqui, tá bom? Bom, eu marquei 4 centímetros da borda pra dentro. Coloquei a pecinha aqui, ó, tá vendo? Agora, eu vou costurar. Vou costurar com retrocesso em cima, porque eu achei que assim vai ficar mais fácil da gente aplicar o viés, tá? Então, 4 centímetros da ponta pra dentro, 4 centímetros da ponta pra dentro,
Peguei aqui, ó, as duas alças, coloquei assim, conferi que elas estão no mesmo lugar. E agora a gente vai começar a passar o viés. A gente vai começar a passar o viés aqui, ó, pela alça. Gente, quero compartilhar aproveitando este momento. Esse é um vídeo inspirado na aula da Fê, do By Fê Atelier, tá? Para que vocês saibam que a gente também aprende com as professoras da internet. Muito importante, ela é maravilhosa como professora, ensina muito bem, teve muito a agregar no meu conhecimento, tudo que eu aprendi nos vídeos dela, tá? Um beijo a ela e agradeço grandemente. Então, a gente vai começar a aplicar o viés nesse local, tá? Por quê? Porque quando a gente virar, ninguém vai ver a emenda, tá vendo? Porque ele vai ficar assim, ó. Então, aí ninguém vai ver a emenda. Então, a gente vai passar por toda a peça, a gente não precisa abrir, a gente vai passar a costurinha bem na pontinha, tá? E vamos dar toda a volta, respeitando os cantinhos mitrados super amigos. E vamos passar em toda a peça, combinado? Gente, o mais importante, não esquece de trocar a linha, hein? Nós estamos com viés rosa, nós temos que usar a linha rosa, combinado? Bom, a gente já tá chegando no final, então a gente vai acabar aqui, a gente corta, tá? E o acabamento vai ficar aqui, ó, tá vendo? Já passei tudo ao redor, no avesso, vou virar e vou rebater ele todinho pra frente, tá ok? Bom, já coloquei clipes em toda a volta pra gente rebater. Coloquei minha etiqueta aqui, tá vendo? E agora eu vou costurar pra todos os lados aqui pra ficar pronto, ó. Tá vendo aí? Quando a gente acabar, a gente vai fazer assim, combinado? Então, vamos. Bom, eu fechei aqui e eu gostei deste botão e costurei ele aqui. Você pode colocar o botão Rita, um botão de pressão normal. Então, esse aqui ficou assim, tá vendo? Agora, a gente vai lá colocar no lugar e só organizar, igual vocês já viram no começo do vídeo. Muito obrigada pela companhia de vocês. É um prazer compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. É um prazer a companhia de vocês. Deixe seu like no vídeo. Se inscreve no canal. Deixa um recadinho pra mim se você gostou. Deixa um recadinho tirando dúvida. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Um beijo grande e até a próxima.